Bom, o prefeito recém-possado de Belford Roxo, Márcio Canela, acusou seu antecessor Wagner dos Santos, o Vaguinho, de ter depenado a sede da prefeitura no Rio de Janeiro. Segundo Canela, a administração anterior levou até as torneiras do banheiro e as bandeiras do local. Canela afirmou que, ao entrar em seu gabinete, o encontrou sem computador, sem HDs, sem a questão das bandeiras, também sem torneira, sem chuveiro nos banheiros, sem absolutamente nada. Ele prometeu fazer um inventário a fim de registrar o boletim de ocorrência contra Vaguinho. Além dos bens materiais, o novo prefeito afirma que a antiga administração apagou todas as informações para dificultar o trabalho e decretou o fechamento da prefeitura por 15 dias para remobiliá-la. Já em Cuiabá, o prefeito Abílio Brunini afirmou ter encontrado apenas 6,9 milhões de reais nas contas do município, valor insuficiente até mesmo para quitar a folha salarial de dezembro, que corresponde a 78 milhões. Ele denunciou o ex-prefeito Manuel Pinheiro por ter deixado de pagar o salário dos servidores de dezembro e prometeu realizar um corte de gastos na capital de Mato Grosso. Esses episódios se avolumando após as eleições, agora cerimônias de posse, né? Cada um com as suas respectivas cidades em relação ao executivo e também ao legislativo. A gente relembra o episódio que aconteceu aqui na Câmara de Vereadores de São Paulo, onde até mesmo uma privada e uma pia foram retiradas de um gabinete. A que ponto chegamos, né, Mota? É de se espantar que esse tipo de coisa ainda aconteça no Brasil, né? Apesar da enorme quantidade de entidades de fiscalização e controle que existem aqui no Brasil, que querem controlar agora até se o policial pode ou não pode atirar em bandido em fuga e não conseguem controlar esse tipo de coisa, né? Agora, alguns desses prefeitos vão ter mesmo uma missão muito difícil, David, porque muitos deles vão administrar municípios que são inviáveis do ponto de vista financeiro. Há quem diga que são municípios que não deveriam existir. Existe um excesso de municípios no Brasil. E, ao mesmo tempo, há uma falta de federalismo, porque o dinheiro e o poder estão concentrados demais no governo federal. Agora, é dos municípios que nós dependemos para a maioria dos serviços públicos que nós usamos, né? Porque ninguém mora no governo federal. A gente mora no município. Então, os municípios deveriam ter muito mais poder e recursos. Inclusive, eu acredito que o melhor modelo para a segurança pública é um modelo de polícia municipal. É um modelo que existe nos Estados Unidos. A maioria dos policiais que a gente vê nos Estados Unidos são policiais que trabalham para um determinado município. Então, eu acho que essa é a direção, é nessa direção que o Brasil deveria ir. Agora, Durso, você que é advogado, né? Tem uma questão também. O prefeito de Cuiabá, por exemplo, reclamando sobre as contas que foram deixadas praticamente limpas, né? 6,9 milhões, sendo que a folha de pagamento ultrapassa 70 milhões. Esse prefeito, o antecessor, pode responder por improbidade administrativa? Sem dúvida nenhuma, pode responder. Falta responsabilidade fiscal e tem que ter apuração para que se tenham os esclarecimentos e, eventualmente, as punições. Falta interesse público, essa é a grande questão. Nós vemos que muitos políticos se propõem ali e a sua gestão é o que interessa, o que ele faz naquele momento e não pensa no próximo. No Brasil, às vezes, muitos perguntam, poxa, por que é tão difícil melhorar a educação? Por que é tão difícil melhorar a saúde? Por que é tão difícil melhorar a segurança? E a resposta principal é que é um trabalho a longo prazo. E para que se tenha um trabalho a longo prazo, aquele gestor, aquele político que está no seu mandato, ele tem que entregar para o próximo, a prefeitura deveria entregar melhor do que aquele entrou. Porque pouco importa quem é o próximo político que vai assumir a cadeira, ele tem que pensar no bem social, o interesse público. Hoje no Brasil, muitas vezes o indivíduo não entrega uma obra, ele simplesmente interrompe uma obra porque fala, puxa, se eu entregar esta obra, a pessoa que teve a ideia, a pessoa que vai lá estar na placa é o opositor e eu não posso fazer isso porque isso vai ser prejudicial para a minha candidatura. Mas isso é bom para o povo, isso é importante que aconteça. Então a gente tem muitos
políticos no Brasil fazendo uma inversão política que faz com que as coisas sejam como são e estejam como estão. O indivíduo que entrega a sede da prefeitura depredada, tirando torneira, esse indivíduo nunca devia ter sido eleito. Ele não tem o que a gente espera de um gestor. Mas, infelizmente, o Brasil também tem aí uma certa culpa de votar mal e, em algumas situações, esse indivíduo até é reeleito, pode votar no futuro e a população coloca de novo. Graças a Deus, hoje nós temos as redes sociais, nós temos a comunicação plural e democrática para denunciar esse tipo de caso, porque sabe quem precisa descobrir tudo isso? É a população, mesmo o Ministério Público tendo acesso, Tribunal de Contas, os órgãos fiscalizadores, quem precisa saber disso é o povo, porque é ele que vai, de 2 em 2 anos, clicar lá na urna e eleger quem o representa. A gente precisa eleger melhor para cobrar dos nossos políticos uma gestão não de 4 anos, não de um mandato, uma gestão que entregue aquele bem público e a cidade, o estado ou o país melhor do que ele encontrou. Agora, o que a pessoa retira uma bandeira, geralmente ficam as bandeiras do Brasil, do estado e também da cidade. Qual o interesse de retirar isso do gabinete, por exemplo? Geralmente a pessoa leva uma foto da família, retira, né, objetos pessoais, uma caneca pessoal. Agora, objetos que pertencem ao patrimônio público muitas vezes, né, Mota? Eu não faço a menor ideia, David. Eu vejo com um certo grau de ceticismo essas notícias, porque é uma tradição brasileira, ou era uma tradição brasileira até muito pouco tempo, quando você assume um cargo majoritário, a primeira coisa que você faz é dizer que você achou um bando de coisas erradas feitas pela pessoa que te antecedeu, né? Porque a gente sofre desse mal, né? O nosso Estado parece que ele sofre interrupções cada vez que acontece uma eleição, entra um gestor novo. O importante é desfazer tudo o que o outro fez, ou então dar um nome novo e dizer que é uma coisa nova. Então, é uma tradição terrível. E nós, como eleitores, sofremos muito com isso. Eu não sei até que ponto a retirada de uma bandeira de uma sala realmente merece, né, uma importância como essa, ou se há coisas mais sérias com a qual eles deveriam se preocupar. A gente trouxe na programação também a vereadora Janaína Lima, que até voltou atrás, disse que vai doar novamente a privada. Para quem não está acompanhando a história, ela retirou do gabinete dela o vaso sanitário, uma pia também, dizendo que ela tinha receio porque ela que pagou com o dinheiro dela e não poderia mexer na questão dos banheiros, né, ali do gabinete, e por isso ficou com receio e retirou esses objetos. Mas não passou pela cabeça dela também consultar alguém falando, e agora o que eu faço? Eu paguei com o meu dinheiro, deixo aí, retiro, e virou motivo de piada total, né? E se prejudicou até mesmo politicamente. O que depois assumiu o gabinete, até o Adrilles, que passou aqui pela Jovem Pan, ele ironizou a situação, falando, não, agora a gente vai usar um pinico aqui. Então, a que ponto chegando? Olha as discussões. E eu não estou falando de uma cidade pequenininha do interior, a gente está falando da maior cidade do país, Durso. É interessante. Primeiro, porque esse caso veio à tona, né? Alguém estava vendo as câmeras ou alguém notou o assessor da ex-vereadora Janaína Lima sair com o vaso sanitário embaixo do braço. Alguém viu. E aí isso se tornou popular porque alguém foi na câmera de segurança da Câmara de São Paulo, achou a imagem, publicou e assim por diante, fazendo com que a vereadora explicasse que, na verdade, ela que tinha comprado o vaso, a torneira, lá, a pia e tinha instalado. Aí veio à tona a hipótese de não poder, isso falado nos bastidores, ter gabinete com banheiro. E como ela havia feito essa mudança, ela teria consultado os advogados e teria achado prudente tirar o vaso, porque, em tese, poderia ser irregular. Aí isso torna super popular a questão, ela vem, faz um vídeo, explica, diz, olha, não é patrimônio público, eu não estou me apropriando de bem público, era meu, eu que fiz a benfeitoria, inclusive fiz outras, fiz no teto, fiz nas janelas, e essas eu não mexi, só a privada que eu levei, e tudo isso toma a imprensa e a internet. São questões
curiosas, estranhas. No caso da vereadora Janaína Lima, ela esclareceu, dizendo que poderia ser a questão da preocupação de ter banheiro, por isso ela tirou, mas aí hoje ela recua e disse que vai doar a privada e a pia. Mas é diferente do indivíduo levar a bandeira, o indivíduo depredar, entregar à prefeitura de maneira bem diferente ou muito pior do que a recepcionou. Isso tudo é o cuidado com o bem público. Sabe a teoria das janelas quebradas? Isso é uma questão importante que acontece muito na política. O indivíduo, uma vez, criou uma teoria dizendo, olha, quando você vai a um local onde está tudo arrumadinho e tudo limpinho, é muito improvável que alguém propositalmente vá e suje ou quebre as coisas. Quando você chega num ambiente que está depredado, mal cuidado, etc., é mais provável que as pessoas simplesmente quebrem e façam ali qualquer tipo de sujeira. Isso é a janela a teoria das janelas quebradas. Isso acontece na política. Se o indivíduo chega, a prefeitura está depredada, é muito improvável que ele vai cuidar bem, porque ele fala, puxa, esse é o local que as pessoas trabalhem, e assim é com o cidadão, porque aí o cidadão vai frequentar a prefeitura, está tudo estragado, o indivíduo tem um toalete lá que não dá para utilizar. A gente tem que ter mais cuidado com o bem público, a gente tem que cuidar como se fosse nosso, como se fosse privado. Sabe por quê? Porque no fundo sabe? Porque o que vai pagar a reforma, o que vai pagar a bandeira nova, o que vai pagar a reforma do banheiro são os impostos que saem do seu bolso. Então, se você chegasse à conclusão que tudo que é bem público, a praça, o monumento, o hospital público, a escola pública, não deixa de ser bancado por você, talvez você tivesse mais cuidado. Mas como o indivíduo tenha a impressão de que está mal cuidado, isso por falta do gestor público, que já deixa ficar péssimo, às vezes entrega pior do que recebeu, o cidadão acaba, pela teoria das janelas quebradas, também depredando, e assim por diante a gente cuida do patrimônio público. Por isso as coisas estão como estão, por isso nós temos bens históricos que foram perdidos recentemente aí em locais que eram tombados e simplesmente as pessoas deixaram ser depredados, deixaram estragar. É muito triste ver esse tipo de questão de absoluto desinteresse com o que conta a história do país, a história do município e também aquele gestor que foi eleito para cuidar, simplesmente levar ou depredar aquela sede da prefeitura antes de entregar para o outro candidato que foi eleito e vai ser prefeito como ele foi. Ele sabe que devia ser um ambiente bem cuidado para entregar para a cidade e não como eles entregam, infelizmente. Agora, o pior que isso é ver quando o dinheiro público é empregado em alguma obra, aí chega depois o sucessor e diz, não há mais viabilidade para esse projeto. E todo aquele recurso se perde. Eu, enquanto repórter, por diversas vezes, fui até alguns locais, em escolas que começaram e não acabaram. Aí entra a atual gestão e diz, olha, a gente não tem mais recurso para isso, é um projeto inviável, então fica aquele local ali abandonado. Ou seja, realmente o emprego do dinheiro público, o dinheiro de todos nós, que não passa a servir a praticamente nada, né, Mota? Isso é interessante você levantar esse tópico, porque a gente falou no começo do programa sobre a possibilidade de artistas, de músicos, se candidatarem a cargos majoritários. E aí você vê a importância de que a pessoa que senta numa cadeira de prefeito, de governador, de presidente, tem um mínimo de entendimento do que é gestão, né, do como funciona a máquina pública, pelo menos para evitar usar o dinheiro público em barbaridade. É lógico, em alguns desses casos, não foi por falta de preparação, não foi por falta de entendimento, foi má fé mesmo, né? Tem muita gente que começa esses projetos sabendo que não vai dar em nada, sabendo que não vai dar tempo de concluir o projeto. Eu me lembro, há muitos anos atrás, eu não vou citar quando, porque aí vocês vão saber de quem é que eu estou falando, mas um dos meus amigos foi conversar com o então governador do Rio de Janeiro sobre um determinado projeto que estava sendo feito. Eu também não vou dizer o projeto, senão fica fácil. E ele foi lá, cheio de boa intenção, levando dados técnicos e mostrando, olha, seu governador, eu sou especialista nesse assunto, queria mostrar aqui o senhor esses números, esses estudos. E o governador disse, não, fulano de tal, eu sei muito bem que essa solução aí está longe
de ser boa, mas é a que dá para ficar pronta até as eleições, tá? Essa foi o argumento vencedor. Quanto a essa história do banheiro, né, da privada, que não era da prefeitura, a privada era privada, não é isso? Eu me lembro de uma história, eu não me lembro quem foi que me contou essa história, se passou aqui no Brasil ou lá fora, mas um político foi eleito, não me lembro se foi governador, presidente ou prefeito, e ele foi lá conhecer o palácio onde ele ia morar. E a esposa dele disse: amor, olha só, vamos trazer nossa mobília, nossos quadros, vamos botar isso aqui tudo como se fosse a nossa casa. E ele disse: não, a gente não vai fazer isso. E ela perguntou: por quê? Ele respondeu: porque ninguém vai ver quando nós trouxermos a mobília e os quadros, mas todo mundo vai reparar no dia que a gente levar tudo embora. Exatamente isso, né? Uma boa história que contextualiza o que tem acontecido no Brasil, né, Durso? Eu estava dando uma olhada aqui, segundo o último levantamento, existem no Brasil 2.701 obras paralisadas ou inacabadas. São escolas, são pontes, são, enfim, inúmeras obras que realmente poderiam estar servindo para a população, mas, por esse motivo, acabam não servindo. A história do Mota me fez lembrar, assim que o Lula foi eleito, ele trouxe uma grande denúncia dizendo que os móveis tinham sido tirados pelo presidente Bolsonaro. No fim, acharam os móveis. Então, também há muita confusão com relação ao próprio bem público, né? Que tinha que ser o mais precioso, mais do que o privado, inclusive, porque é de todos. E o que você, se é de todos, deveria ser muito melhor cuidado. Com relação às obras, essa é uma tristeza profunda que eu vejo em nosso país, né? O indivíduo, ele simplesmente escolhe mal, muitas vezes por má fé, para superfaturar a obra e ter a corrupção, ou ele tenta de boa fé, mas não consegue finalizar e perde as eleições. E aí o opositor, ao invés de dar continuidade no trabalho em respeito ao patrimônio público e dinheiro empregado ali, ele simplesmente não dá, porque sabe que vai ter que dar o crédito para terceiros. E aí, isso politicamente, para aos olhos dos políticos, alguns, né, nesse país, é negativo. Ele simplesmente não entrega e vai ainda culpar o antecessor, dizendo: tá vendo? Nunca entregou lá a obra, tá parada há 20 anos. Tá parada graças à sua gestão também, que não deu continuidade. Então é muito ruim essa cultura no país de não dar os créditos ou temer dar os créditos. Se todo mundo fizesse o seu papel, nós teríamos obras que os pais, né, os grandes responsáveis, seriam vários gestores que ao longo dos anos ali passaram. Mas não, no Brasil precisa ser o projeto daquele candidato, ele precisa entregar, porque senão não vale a pena politicamente. Mas eu digo, vale a pena politicamente e o patrimônio público, e o dinheiro de imposto, e como fica a população que vai ser prejudicada em duas frentes. Primeiro, pelo dinheiro público que vai para o ralo. Segundo, que a obra nunca é entregue. E aí você tem enchentes na sua casa, falta de luz, trânsito, falta de segurança, falta de saúde e assim por diante. Às vezes incomoda demais a gente viajar para o exterior, porque você vê que em muitos países isso está tão distante de uma hipótese, o indivíduo simplesmente dá continuidade a bons projetos. É esse tipo de político que a gente precisa. O Mota deu um excelente exemplo sobre essas candidaturas de figuras que venham do entretenimento. Se elas, sim, mudarem essa cultura, que maravilhoso. Vamos recepcionar figuras assim, porque o importante no Brasil é a gente, de alguma forma, eliminar essa tradição que é real de que você não pode dar continuidade na obra da oposição, porque simplesmente você não vai ter os louros ou o apoio político ou a aprovação política se a obra for excelente, porque não foi você que teve a ideia ou começou ali o projeto. Exatamente. Inclusive, nosso comentarista Diogo da Luz, né, aqui da Jovem Pan, ele está acompanhando o programa e mandou aqui para mim, falando sobre a lei de responsabilidade fiscal, mas depois houve uma flexibilização com o arcabouço fiscal e por isso os prefeitos têm tomado essas atitudes de não ter responsabilidade com as contas, deixar dívidas para o próximo e dessa forma vai se avolumando, né, Mota? O exemplo vem de cima, né? Se você vê pessoas com mais poder do que você
dizendo que equilibrar as contas não tem tanta importância assim, qual é o problema de ter déficit, né? Colocando políticos para tomar conta de empresas estatais. Esses exemplos, eles se espalham, né? A responsabilidade com a coisa pública, ela não surge de repente. Isso tem que vir de uma convicção interior que a pessoa tem, antes mesmo de entrar na política. O sujeito que entra na política para se dar bem, para fazer malandragem com dinheiro público, ele provavelmente faria a mesma coisa se tivesse em outra profissão qualquer. O que acontece é que esse ambiente político, ele favorece esse tipo de pessoa, ou pelo menos favorecia até pouco tempo, porque até muito pouco tempo era muito difícil para o cidadão comum acompanhar o que estava acontecendo, saber a verdade, né? Hoje isso é enormemente facilitado através das redes sociais, como mostrou aí o caso da vereadora que saiu com a Pia e a privada. Ela provavelmente jamais imaginou o impacto que o seu gesto teria. Esse gesto e outros similares hoje podem ser acompanhados pelos eleitores, pelos cidadãos, pelas redes sociais. Daí essa urgência tão grande que alguns políticos têm, que algumas autoridades têm de regular as redes sociais, de censurar, né? É isso que eles querem fazer, porque as redes e a internet, de uma forma geral, são um instrumento fantástico. E isso dá, eu acho que a esperança de que a gente possa iniciar um novo ciclo, que as pessoas agora, sabendo que existe uma nova regra do jogo, sabendo que tudo que elas fazem pode ser acompanhado em detalhes, que isso mude um pouco a direção das coisas.